Bora pro nosso mês de outubro. Eu já vou começar essa live cutucando vocês. O que estava acontecendo na vida de vocês entre 14 de outubro de 2023 e mais ou menos 25 de março de 2024. O que estava acontecendo naquela época ainda tem propósito na sua vida? Ainda faz sentido? Quais são os novos propósitos que a gente precisa recalcular, reformular para a gente viver esse mês de outubro? É um mês que fala muito sobre colocar as coisas em ordem, na balança, trazer justiça para aquilo que a gente vive na nossa vida, nas nossas relações, no nosso trabalho, na forma como a gente lida com a gente, com o outro, com o nosso dinheiro, com a nossa rotina, saúde, enfim. É o mês da gente colocar em perspectiva o que a gente precisa balancear na nossa vida, o que está justo, o que está desarmônico. A gente vai falar muito disso. É um mês que vai pedir pra gente confiar mais no mistério da vida. Bora lá? Tô vendo que vocês estão entrando aí. Já fiz essa introdução logo de cara. Para vocês que assistem isso depois, já ficarem aqui comigo também. Eu espero que vocês estejam bem nessa terça-feira pré-eclipse. E assim, gente, já começando aí, não esqueçam de compartilhar a live com quem vocês sentem de ouvir. Gente, eu pensei assim, hoje tem live, vou me programar certinho, vou tomar um banho antes da live para eu vir toda libriana, porque o céu está libriano e Libra é um signo regido pela Vênus, que é a deusa do amor, da beleza, da harmonia, da estética, das coisas harmônicas. Só que assim, gente, não deu. E aí eu falei assim, nada mais sincrônico com o céu do que aparecer desse jeito, com a unha tudo mal feita, com o cabelo desse jeito, porque a Vênus está em Escorpião. E Escorpião, gente, é um signo que vem falar das verdades, das nossas vulnerabilidades. Então, eu vejo que esse é um mês de temporada libriana diferente um pouco do que o de costume, porque Libra, regido por uma Vênus em Escorpião, não é essa harmonia, essa paz que Libra prega muitas vezes. É a gente acessar as nossas vulnerabilidades e colocar a verdade para jogo e falar assim, é desse jeito mesmo. Então assim, bora! A vida como ela é, isso mesmo, Mari, tá linda, oh, maravilhosa, oh, Isa, tudo bem? Ó, tô aqui só vendo vocês. Vamos lá começar a falar do mês, gente? Assim, primeiro eu queria saber como passaram aí a temporada de setembro, porque, gente, setembro foi o mês, né? Eclipses acontecendo que reverberaram muito, e não só eclipses, muitos movimentos planetários também que levaram a gente a fazer muitas mudanças, a recalcular muitas rotas. Então, a gente ainda tá vivendo essa temporada virginiana. Hoje é o último dia da lunação virginiana. Amanhã a gente começa um novo ciclo. Apesar do Sol já estar em Libra, Mercúrio em Libra, a gente ainda tá vivendo essa energia de finalização de ciclo, porque a Lua ainda está minguante. Então, explica-se muito um cansaço extremo, porque Virgem, gente, é um signo que não deixa barato o trabalho, a produtividade, a eficiência. Então, demanda muito do nosso físico. Então, a gente pode estar aí na terça-feira exaustas, cansadas. A gente pode estar aí tentando trazer um certo foco, uma produtividade que não está rolando, ou tendo que fazer porque não tem o que fazer o que precisa ser feito. Né? Então, a gente precisa ainda desacelerar um pouco. Amanhã a gente vai ter lua nova, mas é lua nova de eclipse, né, gente? Então, assim, a gente fica muito mexido em período de eclipse, a gente pode sentir muito o corpo, pode sentir muito o mental, principalmente amanhã. Às vezes, né, pessoas são mais sensíveis, ficam doentes, ficam um pouco mais abaladas, ficam um pouco mais mexidas. Eu recomendo muito o silêncio. Em dia de eclipse, não recomendo rituais, não recomendo manifestação, principalmente por ser lua nova. Não recomendo grandes movimentos. Recomendo ficar em silêncio e observar, principalmente porque é uma lua nova, eclipsar, um sol eclipsado em Libra, com a Vênus que está em Escorpião, que é muito mais observadora do que de extravasar, de expulsar, de colocar para fora, tá? Então eu recomendo bastante o silêncio de hoje para amanhã. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Nath. Sobrevivendo dias de luta e dias de luta. É bem isso, gente. Boa tarde, Su. Tudo bem? Gente, vamos lá então. Vamos começar. Eu não pretendo prolongar muito. Céu de outubro. É um céu da gente confiar no mistério. Outubro é um mês bem libriano, né? As energias librianas ficam muito fortes. E a gente precisa pensar, quem rege Libra é a Vênus. E a Vênus, nesse mês, vai estar maior parte no signo de Escorpião.
Então, igual eu falei para vocês, Libra é um signo que fala muito dos nossos equilíbrios, né? Da nossa harmonia, da nossa capacidade de pesar os pratinhos mesmo, de trazer harmonia, de trazer equilíbrio, de trazer justiça, de ponderação, de diplomacia, da gente conseguir ali fazer com que as duas coisas aconteçam de alguma forma. Só que essa paz toda pregada por Libra, com a Vênus, que está em Escorpião, pode ficar um pouco, balançada. Porque Vênus em Escorpião, ela não deixa nada barato. Então, a gente vai meio que trazer algumas ruínas, algumas destruições para poder reconstruir de alguma forma, tá? Então, assim, é um período que a gente está finalizando ciclos de alguma forma. Eu até coloquei... É um movimento de desapegos, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? É um movimento de desapegos, daquilo que a gente precisa deixar morrer pra gente renascer. É um movimento da gente cuidar daquilo que a gente fica resistindo. É que a gente fica resistindo e dói muito mais se a gente ficar segurando. Então é um movimento de liberação. Hoje, por sinal, nessa terça-feira, dia 1º de outubro, é um ótimo dia para fazer faxinas, detox, liberações. Então, assim, super recomendo tomar aquele banhão, fazer aquela limpezona, jogar coisas fora, desapegar mesmo, gente. E esse desapegar do externo é desapegar também do interno. E aí eu levo vocês para refletir sobre alguns pontos. Antes que eu esqueça, absorvam o que fizer sentido para vocês. O que eu trago aqui é um panorama muito geral, muito do contexto, do que está mais visível no céu. Mas cada um tem um cenário de vida, cada um tem um contexto, cada um está inserido numa realidade, cada um tem um mapa, tá? Então, assim, o nosso mapa é único e cada um sente de um jeito essas influências e não é uma relação de causa e efeito, não é porque o céu tá desse jeito que a gente tá desse jeito. Na verdade, a tradução do céu é só pra gente conseguir, de certa forma, se direcionar melhor aqui na Terra. E se vocês querem entender isso de forma particular, individual, personalizada, aí sim venham conversar comigo ou com uma astróloga profissional. A minha agenda de novembro está aberta, tá? Então, eu convido vocês a conhecer o meu portfólio de atendimentos que tá lá no link da bio. Tem sido cada vez mais atendimentos primorosos, assim. Eu tenho virado astróloga de muita gente que tá aqui, eu sou astróloga dessas pessoas. Então, muita gente já atendeu aqui comigo e eu sou muito feliz de ser astróloga de muita gente que tá aí caminhando comigo ao longo dos anos. Então, absorvam o que fizer sentido. E aí, eu quero voltar nessa analogia de pensar no que a gente precisa deixar morrer para renascer. Porque, primeiro, Libra, gente, é um signo que inicia estações. A gente teve, com a entrada do Sol em Libra, o equinócio que começa a primavera pra gente que tá aqui no hemisfério sul e o outono para quem tá no hemisfério norte. A gente precisa entender que o começo de uma estação é o renascimento, né? Uma nova estação que está começando, ainda mais a primavera, que fala muito sobre esse florescer, né? A mudança das folhagens, de tudo, até mesmo no outono. Então, a gente precisa pensar que tem alguma coisa renascendo dentro de nós, porque nós somos parte desse todo natureza. Nós não somos separados disso. E aí, com essa Vênus Escorpião, fortalece mais ainda esses aspectos de fazer algumas transformações, desapegos e liberar algumas coisas. Em que sentido? Por isso que no começo desse vídeo eu fiz vocês recapitularem o que estava acontecendo lá atrás. Por quê? O eclipse que vai ter amanhã, que eu vou explicar melhor para vocês, tem correlação com um eixo de eclipses que já está acontecendo desde o ano passado. Então, volta lá no dia 14 de outubro de 2023, um ano atrás, mais ou menos, não é a data específica, uns 10 dias antes, uns 10 dias depois, o que estava rolando naquele mês para vocês? Naquele mês ficou mais forte esses eclipses nesse eixo Libra principalmente, e teve outro no dia 25 de março de 2024, desse ano, há 6 meses. Então eu quero que vocês recapitulem aquilo que a gente estava colocando a nossa energia naquela época, alguma área da vida que ficou em destaque para vocês, independente do mapa, tá, gente? Porque eclipse é uma coisa que mexe com muitas coisas na nossa vida, na verdade são eventos muito mais coletivos do que individuais. É óbvio que é legal vocês olharem onde tem Libra e Áries no mapa de vocês, para quem já conhece, mas o que estava mais em destaque na vida de vocês? E aí a gente recapitula e pensa, aquilo que eu dei início naquela época, ou que eu finalizei naquela época, tudo aquilo que estava rolando ainda está fazendo sentido na minha vida? Eu vou dar um exemplo meu, prático, tá? Há um ano eu estava alugando essa casa que eu moro hoje, eu estava deixando de ser nômade e estava passando por um processo de, caraca, vou assumir um compromisso aqui, que é um contrato, que é muito Libra isso,
de firmar um contrato de uma casa, né, de uma coisa que eu tenho que me comprometer por um ano. Chegou ali no dia 25 de março, eu completei 6 meses desse ciclo, terminei de ajustar a casa, demorei 6 meses para esse processo e voltei a viajar, que eu fui para o Chile. E agora eu estou no processo de pensar qual que é o propósito dessa casa agora? Qual que é o propósito de eu estar como fixa? Não que eu quero voltar a ser nômade, tá, gente? Mas tem muitas ideias aqui sobre como eu posso fazer meus movimentos, mas ainda assim manter a minha casa. Então, é um exemplo muito individual, muito particular meu até, para que vocês também reflitam na vida de vocês. Beleza, a gente se comprometeu com alguma coisa lá atrás. Essa coisa que a gente se comprometeu ainda tá fazendo sentido? Qual que é o propósito? Porque, gente, Vênus em Escorpião vem falar pra gente de qual que é o propósito das coisas. Escorpião é um signo que tá sempre observando de forma estratégica o que ele quer ver lá na frente, o que ele transforma no agora para ele ganhar mais segurança lá na frente. Escorpião, todo mundo acha que é super desapegado, que é super... Gente, Escorpião é um signo fixo. Então a gente está falando de uma energia daquilo que eu mexo o caldeirão agora para ter o antídoto, a sopa, o caldo engrossado lá na frente. Então, o que a gente está mexendo agora com essas energias librianas, a gente está tendo um propósito, está fazendo sentido. Quando a gente fala de Libra, a gente fala de acordos, a gente fala de contratos, a gente fala de relacionamentos, a gente fala de amor, mas a gente fala de parceria, sociedade de trabalho também. Então, toda essa forma de união. Os seus relacionamentos fazem sentido na sua vida e não só no sentido de amor, gente, no sentido de todos os acordos que a gente faz e, às vezes, principalmente os acordos que a gente faz com a gente mesmo. E que a gente, às vezes, deixa de cumprir para poder dar conta de outras demandas, que é onde a gente se coloca em segundo lugar, muitas vezes. Então, tem aí um pensamento muito forte sobre esse fortalecimento do nosso amor próprio, sobre o fortalecimento dos acordos que a gente faz com a gente e de como os acordos que a gente faz em vida estão de forma justa, de onde que a gente está ainda forçando para caber e que a gente não cabe mais, tá? Então, assim, eu vejo a Vênus em Escorpião sendo uma grande protagonista do mês. E ela vem trazer cutucões, ela vem trazer incômodos, ela vem trazer algumas sombras, ela vem trazer coisas que não estão ali de acordo com o que a gente acha que merece, que deveria ser justo, que deveria ser, né, valorizado. Então, a gente vai refletir bastante sobre isso, tá? O que mais? Vamos lá falar do eclipse amanhã? Eu sempre divido a live do mês por semanas. Eu não trouxe tantos detalhes quanto eu trouxe no mês passado. Eu acho que é um mês que a Vênus em Escorpião fala muito da gente confiar no mistério da vida. Tanto que a frase dessa semana, que vai do dia 1, que é hoje, até o dia 6, no domingo, a frase que eu coloquei para essa semana é: a única coisa da vida que não muda é a certeza de que tudo muda. Nada na vida é para sempre. Não existe nada determinado e que vai ser para sempre. Tudo na vida está em constante movimento, transformação. Quanto mais a gente resiste às transformações, às mudanças, mais a gente deixa de engrossar os caldos mais saborosos que a gente vai ter lá na frente. Então, assim, se você sente que alguma coisa na sua vida anda muito obsoleta, paradona, muito assim que, nossa, eu tô ali empurrando com a barriga aquela coisa, eu tô empurrando para debaixo do tapete, porque eu sei que eu preciso alterar aquilo, isso vai vir muito forte, com toda certeza, nesse eclipse, tá? Então é bom a gente já estar consciente do que na nossa vida a gente precisa trazer essa capacidade transformativa, essa resiliência de fazer transformações, de mudar. Eu sempre gosto de pensar em Escorpião, que assim, pensa aí num período super que você falou assim, meu Deus, não vou vencer essa batalha. E aí pensa lá atrás e como é que você desapegou daquilo, ou liberou aquilo e que você viveu coisas muito melhores depois. Às vezes a gente fica muito preso, gente, às seguranças ou às falsas seguranças que existem, né? Porque às vezes uma coisa que tá parecendo que tá muito segura, na verdade, ela é uma falsa segurança de algo que a gente tá ali, né, se colocando em zonas de desconforto, e nem de conforto que eu não gosto de falar de zona de conforto, porque eu acho que a gente tá mais desconfortável do que confortável nas zonas que a gente se coloca. Então, assim, quando você pensa numa coisa que, putz, eu tava super apegada naquela coisa e ficava sempre voltando naquele mesmo ciclo, naquela mesma coisa, naquele mesmo padrão. Quando você finalmente desapegou, não foi muito mais libertador, não foi muito mais livre, não foi muito mais... pôde usufruir de outras coisas? Fácil não é, né, gente? A gente tá falando de Escorpião, que realmente faz transformações muitas vezes através da dor.
E eu acho que Libra vem trazer um afago para isso, que às vezes as coisas também não precisam ser tão dolorosas, às vezes as coisas não precisam ser tão assim dramáticas e intensas e 880. Às vezes precisa, às vezes a gente precisa de uns ultimatos na vida pra gente poder fazer coisas que a gente não faria se não fosse esses ultimatos. Mas a gente também pode fazer com equilíbrio, tentando organizar as coisas. Não é à toa que a gente passou pela temporada virginiana pra gente colocar a vida em ordem para tentar fazer as transformações que a gente quer. Dá pra fazer tudo? Não dá pra ter tudo muitas vezes, mas dá pra gente fazer pequenas transformações que vão levar a gente para as maiores. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Mais sofre. Escorpião é sofredor mesmo às vezes, gente, até demais. Então assim, vamos cuidar disso. Vamos falar dessa semana? Então a única coisa da vida que não muda é a certeza de que tudo muda. Quem tem dificuldades de se adaptar a mudanças ou de fazer mudanças, talvez pode ser um mês que cutuca um pouco mais. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. Cada um busca fazer da forma que é mais confortável para si, mas tem coisas que, né, a gente precisa enfrentar os nossos medos internos, essas escuridões. E quando a gente fala de escuridão, a gente também está falando de eclipse. Amanhã, no dia 2/10, lua nova em Libra, é um eclipse solar. Às 3h49 da tarde, no grau 10 de Libra. Ali está acontecendo o quê? O Sol está se eclipsando. E esse Sol se eclipsando, cara, imagina, o Sol é a nossa vida, é a nossa vitalidade, é onde a gente tem o nosso centro, é onde a gente se localiza no mundo, né? Então, assim, a gente olha para o Sol e a gente se localiza como ser vivo, né, aqui. E imagina que esse Sol se eclipsa, se apaga. Sol esse que está junto da Lua e regido por Vênus e Escorpião, que é o signo das sombras. Então a gente meio que apaga tudo que está iluminado para a gente acessar outras formas de enxergar. Eu sempre uso essa analogia para eclipses. Imagina que você está no quarto escuro e nesse quarto escuro, quando está tudo apagado, você precisa sair dali. Você sai correndo, igual um desgovernado, com perigo de cair, machucar, ou você sai tateando e tentando entender outras formas de intuir esses móveis, as coisas que estão ali ao redor, para você seguir por um caminho livre de obstáculos. Então, gente, às vezes as coisas parecem muito sem solução, às vezes as coisas parecem muito escuras, obscuras, nebulosas, e às vezes é um convite do universo para a gente olhar mais para dentro, fazer silêncio, observar mais, falar menos. Tá? Então, assim, eu recomendo de hoje para amanhã o falar menos, o silêncio é de ouro, a observação pode trazer respostas mágicas na nossa vida. Nada é mágica, né, gente? Mas, assim, tem um mistério no ar, tem coisas aí que a gente às vezes precisa fazer silêncio, apagar esse barulho, fechar essas redes sociais. Olha eu aqui, usando as redes e falando para vocês fecharem as redes. Totalmente contraditório. Sim. Seguindo o baile que eu gostaria de seguir, muitas vezes não, mas é o que a gente precisa fazer muitas vezes. Mas respeitar esse nosso silêncio, esse nosso tempo de perceber, de, sabe, sentir as coisas. Não é só desafio, tá? Não é só desafio. Esse é um mês em que o mistério pode surpreender a gente positivamente. Tem até uma carta do oráculo que fala serendipídia, a serendipidade da vida, aquilo que é um mistério. Depois eu vou tirar uma cartinha do oráculo, tá? Fiquem aí pra gente ver o que vai sair. E, gente, pode ser muito, assim, muito transformador no sentido muito positivo, tá? Mas muito rebelde também, porque junto desse Sol e dessa Lua, desse Sol eclipsado, da Lua, tem Lilith no meio. A Lilith tá juntinha no eclipse dessa vez. E a Lilith é a lua negra, é esse lado mais oculto de nós, que às vezes se rebela, às vezes não, né? Lilith é sempre muito rebelde, que vem falar que a gente não tem que nada, ninguém tem que nada. A Lilith é o nosso lado oposto da lua. A lua, enquanto ela é a mãe, a maternal, a que acolhe, a que afaga, a Lilith é aquela que se rebela, que se revolta e que vai contra tudo o que esse sistema impõe para nós, principalmente como mulheres que somos. Muitas de vocês aqui, a maioria aqui. Então eu vejo que vem uma energia de rebeldia, ainda mais que, para complementar, a cerejinha do bolo é Mercúrio junto nesse eclipse todo.
Então, trazendo aí muitos processos mentais, muita fritação da mente às vezes também, tá, gente? As coisas estão confusas, o Mercúrio está muito junto do Sol, que pode trazer um brilhantismo, ideias, insights, conversas e trocas que a gente pode ter que falar assim, caraca, ou conversas internas também, que eu acho que é muito mais viável nesse momento. Mas também uma confusão de qual caminho eu preciso tomar. Porque a gente tá falando de Libra, né, gente? Libra, muitas vezes, querendo ou não, é o signo da balança que fica ali, né, tentando colocar os pezinhos sempre equilibrados em tudo. E nem tudo tem como equilibrar, gente. Nem tudo tem como a gente trazer justiça. A gente vive num mundo super injusto. E eu acho que isso é onde a gente mais vê, né? Que, tipo assim, a vida é desigual. O mundo é desigual, infelizmente. E a gente precisa tentar equilibrar de alguma forma naquilo que dá pra gente segurar. E aí eu vejo que muitas coisas não vai dar pra gente segurar com a Vênus em Escorpião e com a Lilith no meio dessa jogada. Muitas coisas a gente vai falar assim, não, isso daqui agora, não. Isso daqui eu não consigo segurar agora. Isso daqui eu vou ter que colocar, quem sabe depois. Isso daqui eu vou ter que desapegar, jogar fora. Isso daqui eu vou ter que reavaliar o propósito disso, faz sentido ainda pra mim, ainda me toca o coração, ainda me traz a vontade de saber mais. Conversem comigo para ver se está fazendo sentido, como que vocês estão se sentindo nesse eclipse. Depois vou pedir para vocês colocarem aqui onde vocês têm Libra, se quiserem já ir colocando aí. É óbvio que eu falei para vocês olharem para a vida no contexto geral, mas pode ser legal para olhar assim aonde tem Libra no mapa, tá? Depois só me dá uma luz se vocês estão ouvindo, porque a minha internet deu de cair aqui. Ao mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, a Vênus está em trígono com Saturno. E esse é um movimento super bacana desse eclipse, trazendo ali para nós uma maturidade emocional para lidar com as coisas que atravessam a gente de uma forma incrível. Um processo de, sabe, consciência. Estamos assim, parou, mas voltou. Ótimo, obrigada, amor. Deu um delay, mas tá ok agora, valeu. Esse trígono da Vênus com Saturno, gente, é assim, um movimento de tipo, eu tô terapeutizada, né? Eu tô consciente do que eu vou ter que abrir mão, eu tô consciente do que eu posso manter, eu tô consciente dos pratinhos que eu posso segurar ou não. E se você não tá consciente, busque estar, tá? Porque dói muito mais quando a gente descobre que a gente não dava conta depois que a gente já tava segurando os pratos, ó, há muito tempo, tá? Eu acho que hoje eu olho pra mim e eu falei, caraca, segurei tanto prato nessa vida que eu falei, meu Deus, como é que eu dei conta? E hoje não seguro mais prato nenhum, que não faz sentido pra mim. E eu espero que vocês também consigam chegar nesse momento, que não é o ápice da plenitude de forma alguma. Outros desafios sempre aparecem, a gente tá aqui pro resto da vida aprendendo alguma coisa. Mas, nossa, depois que a gente toma consciência, gente, do que a gente precisa segurar ou não, nossa senhora, do que dá pra gente segurar, do que é pra gente segurar, é uma beleza, tá? Então eu gosto desse trígono aí ajudando a gente a trazer um pouco o quê? De regulação emocional, de maturidade, de tipo assim, beleza, vamos tentar organizar aqui dentro, que não é bem assim, né? Porque sentimento a gente não organiza, mas vamos tentar trazer um pouco mais de segurança emocional para nós, pra gente tomar as atitudes que a gente vai tomar. Porque Lua Nova, gente, é um período de quê? De recomeço, né? De iniciar um ciclo, de começar coisas novas. Eu não indico muito em dia de eclipse, assim, lançamentos, coisas muito, tomadas de decisões muito fortes. É óbvio, gente, a vida não para. Se tiver que tomar decisão, tiver que tomar algum passo, é isso aí. Mas eu recomendo esperar um pouco, passar um pouco do eclipse, porque as coisas vão se ajustando, vão clareando, a gente vai ganhar muita força esse mês para ter resiliência e tomar as atitudes e recomeçar, fazer os recomeços, né? Fazer os começo de ciclo aí que a gente precisa depois de tudo que a gente finalizou, tá? E às vezes não é finalização externa, gente. Às vezes não é terminar um emprego, terminar um relacionamento, terminar algo. Às vezes é uma finalização interna, de tipo assim, putz, eu achava que era isso e agora desapeguei dessa ideia, não faz sentido pra mim, ou tava segurando aquilo faz tempo, tô fazendo aquele negócio faz tempo, repetidamente, não faz muito sentido, tá? Então, assim, é mais nisso que a gente vai pensar. Dica pra hoje e amanhã. E vamos pôr aí hoje, amanhã, quinta, observa.
acende aí um olhar que não é só o da mente, é o do coração, tá? Então, assim, estejam atentos aos sinais, às coisas que estão vindo, tá? Então, menos é mais. Escorpião é muito mais observador, diferente da Libra, que é mais, né, visível e tal. A Vênus que tá em Escorpião ajuda a gente a olhar um pouco mais para dentro. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. Ai, Adriano, já abre minha vez na agenda. Ano voou, sim. Adriano, vamos pro quê? Pro 4º ano? Tipo isso, né? Gente, tem gente que tá comigo já há 4 anos, fazendo todo ano acompanhamento anual. Minha agenda de novembro já tá aberta, gente. Quem quiser já pode vir, tá? Comecei o mês mudando de casa. Muitas mudanças. Essa temporada virginiana mudou tudo. Deixa eu ver o que é mais. Tive uma conversa com uma amiga ontem que me trouxe um grande insight. Apesar de todo o processo de autoconhecimento, ainda atrai apenas pessoas indisponíveis para relacionamentos. Gente, essa temática de relacionamentos é muito forte com Libra, tá? Quero entender isso nesse eclipse. E falando das relações, já que vocês trouxeram esse tema, Libra é um signo que fala muito do amor, da troca, mas antes de chegar a Libra, gente, a gente tem um caminho de signos antes. O primeiro signo do zodíaco é Áries. Por quê? Porque Áries fala muito da nossa individualidade, do eu. Eu nasci, vim sozinha nesse mundo. Não é à toa que Áries vem antes de Libra, gente. O povo fala que Áries é muito egoísta, individualista, só pensa neles, não sei o quê. Mas todo mundo tem um Áries aí dentro de si. Se você não está ativado com esse Áries aí, provavelmente você está se doando muito mais para o outro do que para si. E a gente não tem como dar nada para o outro do que a gente não dá para a gente mesmo. Isso é meio clichê de falar, né, gente? Mas eu acho que a gente precisa estar sempre lembrando disso, porque, gente, é batata. Quem tem padrões nesse sentido, igual a Luísa trouxe, que a maioria de nós, né, gente? A gente foi criada nesse sistema, a gente foi criada vendo Disney. A maioria de nós que tem esses padrões, quando aparece algo, né, muito atrativo, a gente tende a fazer o quê? A largar tudo que a gente tem, a dispor tudo que a gente é, tudo que a gente construiu de nós, em nós, para fazer caber esse outro. Porque a Libra é um signo que fala muito da partilha, do agradar, do estar ali com o outro. Só que a Libra, ela só existe porque teve um Áries antes se formando na nossa individualidade. Depois o Áries passou para vários outros signos e chegou no Leão, que é outro signo que fala de individualidade. Então, assim, eu vejo caminhos que levaram muito mais pra gente antes de chegar na Libra, que é esse signo da partilha. Então, a gente só vai partilhar os frutos que a gente colheu, que a gente plantou dentro de nós. E a gente precisa realmente olhar, principalmente com a Vênus que está em Escorpião, para quais são os padrões tóxicos que a gente fica ainda repetindo, ou fazendo com a gente ou com o outro, porque nem sempre é o outro que é tóxico, né, gente? É a gente também, às vezes, que tem processo tóxico. Todo mundo tem alguma coisa tóxica nessa vida, gente. Não somos o alecrim dourado, só porque a gente foi aí massacrado a vida inteira. Não justifica, mas também a gente tem o nosso lado tóxico de ser. E eu vejo que é um movimento de muita cura com relação à forma de se relacionar, com muita cura na forma da gente conseguir fazer relações funcionarem, não anulando quem nós somos e, ao mesmo tempo, não precisando ficar totalmente reclusa e trazendo aquele movimento de eu só fico bem sozinha. O grande desafio das relações, do amor próprio, do fortalecimento da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, é quando a gente tem que conviver com o outro e mesmo assim manter quem a gente é. Então esse eixo de Áries e Libra vem mostrar muito isso. Tipo assim, não é sobre se entregar para as relações entregar para as relações anulando quem nós somos, e não é também uma questão da gente, mas eu sozinha eu sou muito melhor. Às vezes é mesmo, mas às vezes, gente, a gente está se auto-sabotando e colocando as coisas de uma forma muito mais fácil, porque o grande desafio da vida realmente está trazer a complexidade de cada um individual que é para dentro de uma combinação que possa ser justa. Essa combinação nem sempre vai ser 50-50, mas a conta final ao longo do processo tem que bater, né? Então eu vejo que é um processo da gente realmente olhar para quem a gente é, como a gente se trata, como a gente lida com a gente mesma, como a gente faz os nossos acordos com a gente e como a gente não negocia acordos que são inegociáveis, valores que são inegociáveis para nós. Quando a gente chega numa relação e a gente vê que a gente precisa negociar coisas que são inegociáveis, a gente fica naquela, nossa, mas será que você é amado de novo? Será que você aceita de novo? Será que você é pertencente de novo? E aí a pergunta, que é a pergunta do meu primeiro livro, que é, o que fica quando nada sobra?
Hoje, aqui eu posso dizer, fica muito, fica muito de mim, fica muito do que eu construí como vínculos, que não são só os meus relacionamentos amorosos, são as minhas relações de amizade, é a minha casa, é o meu trabalho, é a minha independência financeira. Então, as nossas relações, eu acho que elas têm muito do corpo de pensar no que elas são saudáveis a partir de como a gente constrói relações dentro da nossa vida com a gente mesma. Né? Então, assim, como é que a gente quer, às vezes, criar relações saudáveis se a gente não constrói ali o pequeno, o que está ao nosso redor, o que está no nosso controle, né? Então, assim, vamos pensar sobre isso. Não é fácil, tá, gente? Eu tô falando aqui como se fosse uma coisa super... nossa, isso daqui é tema para sempre aqui, sabe? E a gente precisa estar sempre alerta, gente, sempre alerta. Por mais que eu fale para vocês hoje que, cara, minhas relações hoje... elas são muito mais saudáveis, porque sobra muito de mim, porque não sei o quê. É igual eu falei pra vocês, é muito fácil a gente se perder nesse caminho. É muito fácil a gente se iludir. É muito fácil a gente se encantar pelo cuidado que a gente não teve, pelo cuidado que a gente sempre quis, pela essa carência que a gente tem no sentido emocional. É muito fácil. Então a gente precisa sempre voltar. Então a pergunta que eu faço, ainda mais com essa Vênus em Escorpião, gente, é como é que a gente tem poder, o domínio sobre a nossa própria vida, para que a gente possa entrar dentro das nossas relações de igual para igual, de verdade, sem fazer personagem, sem colocar máscaras, né? Porque Libra muitas vezes tem aquela coisa do performar ali, da máscara, do estar em equilíbrio, e por dentro nós estamos ali, um negócio assim agoniado, às vezes a gente está ali, sabe, naquele processo de se sentir à mercê de tudo que pode acontecer com o que o outro pode nos trazer, tá? Então, assim, é um bom tema. É tema de terapia, como diz a Lohane. Meu Deus, esse foi o assunto da terapia hoje. É cry mesmo, em choque. É isso, Lau, é isso. Pensei isso hoje, convivência ou ficar sozinha é melhor? Me perguntei isso hoje. Eu acho assim, gente, eu lido muito bem sozinha na minha vida, mas eu tenho trabalhado muito, que tipo assim... ser sozinha é muito fácil, gente. Não que a gente tenha que buscar o mais difícil, mas assim, nós somos seres coletivos. Nós viemos pra conviver, né? Então, assim, eu falo de sozinha, não é amorosamente só, não. No trabalho, né? Eu sou minha própria chefe, eu trabalho sozinha, não tenho chefe, não tenho ninguém, não tenho colega de trabalho, né? Tem clientes, obviamente, mas é uma relação muito diferente de quando você tem ali um colega de trabalho, quando você tem um chefe. Então, assim, eu tento me colocar, de certa forma, dentro de relações para aprender muito. A gente aprende muito com as nossas relações, gente. A gente aprende. E Libra vem ensinar a gente muito disso. O espelho, o outro sendo espelho daquilo que está em excesso ou falta dentro de nós. Então, se eu peço muito por tempo de qualidade para o outro e o outro não me dá esse tempo, não me escuta, não me dá atenção, percebe se você anda fazendo isso por você. Porque, gente, é batata. Quando você pede demais para o outro algo, é porque você não anda se dando aquilo. E eu sei que é chato, gente, que às vezes, a gente só queria receber. Mas a gente molda muito as nossas relações da forma como a gente se trata, da forma como a gente se respeita, da forma como a gente se coloca, né, diante da nossa relação com a gente mesma. Então, enfim, falei, hein, gente, desse eclipse. Faz sentido pra vocês? Tô devaneando? Me contem. Vou passar pra semana 2. O que vocês acham? Tudo bem? Onde vocês têm Libra no mapa? Vocês querem já me contar? Querem me contar depois? Vamos lá. Final de semana, ainda antes de entrar na semana 2, água no céu. A lua vai estar em Escorpião e a gente vai ter bastante água. Ai, Lau, maravilhosa. Tô chocada, né? Tamo, né, Vi? Libra é meu ascendente. E quem tem Libra no ascendente, então, a prioridade, nessa temporada. A principal relação da sua vida é com você mesma, porque o ascendente é o eu e Libra é a relação com o eu. Então, com toda certeza, a prioridade é a sua relação consigo mesma, tá, querida Monique? Passada aqui, faz muito sentido, Carol. Ellen tem uma dúvida, pode mandar, Luísa. Acho que estou adiantada nisso tudo. Domingo foi punk, mas essa prosa agora faz muito sentido. Que feliz, Isa. Autoconhecimento não é à toa, né, gente? Muitas coisas que eu tô falando aqui, muita gente já atinou, porque nós estamos aí no processo. Total sentido, precisava ouvir isso.
Que venha as águas pro meu mapa, porque meu mapa é seco. Libra na casa 6. Como é a sua relação, Jô, com a sua rotina, o seu trabalho, os seus hábitos? É ali que você precisa ter compromisso nesse momento, sabe? De entender o que é rotina ideal para você, o que é qualidade de vida. Não faço ideia onde tem o Libra, vou olhar lá agora, não vou conseguir lembrar de cabeça, apesar de eu lembrar um pouco do mapa de cabeça das minhas clientes, mas depois, se você não lembrar, você me chama lá no privado que a gente conversa, tá? Nesse eclipse, eu devo olhar para onde eu estava ou o que eu estava vivendo nessa mesma época do ano ou no último eclipse que houve nesse mesmo eixo. Faz sentido fazer isso, Luísa, é isso que eu quis dizer. Olhando para trás, os últimos eclipses nesse signo, em Libra e Áries, né, que é o eixo Áries e Libra, aconteceu no dia 25 de março desse ano e no dia 14 de outubro do ano passado. Então é muito legal de recapitular essas datas para a gente ver quais temas estavam mais em destaque, para a gente entender como que a gente evoluiu com esses temas, o que está ali ainda balanceado, em harmonia, em equilíbrio, o que está desarmônico, quais eram os propósitos desses movimentos que eu estava fazendo naquela época, se eles ainda fazem sentido, se cumpriu o propósito e agora a gente precisa fazer outros, tá? Então, assim, olhe para essas datas e veja o que estava mais em destaque. Às vezes não são coisas iguais, aí a gente pode associar com o mapa, onde é que você tem Libra no seu mapa natal, também pode ajudar a trazer alguns insights, tá? Libra na 11, amizades, como é que anda a sua relação em grupo, em coletivo, em meios, tá, Carol? Como é que anda as suas interações sociais, as suas amizades, os seus grupos, a sua criação de coisas para o mundo, até mesmo num pensamento de futuro, do como tá essa questão sobre como é que eu crio boas relações com o futuro. Então, é um bom momento, às vezes, para pensar quem são as pessoas que fazem sentido, que têm propósito, que estão alinhadas com o meu propósito, quais são os meios que eu quero estar, às vezes também em questões sociais, em questões de organização, né, de sociedade. Então, fala muito desse meio social. É onde você quer estar, onde é que você quer colocar a sua identidade, onde é que você quer colocar para o mundo aquilo que você veio criar, tá? Então, pessoas. Libra na 3, Nath, comunicação. Como é que você tem se ouvido mais e ouvido as pessoas, conversado, dialogado, trazido mais ponderação, mas também aprendendo a dizer nãos. Libra na 3 precisa aprender a dizer não, tá? Ascendente no touro. Ascendente no touro vai ter Libra. Touro, Áries vai estar na 12, Libra na 6 provavelmente, tá, Isa? Depois eu preciso confirmar. Mas Libra na 6 é a mesma coisa da Jô, de estar ali entendendo como que é a sua relação com seus hábitos, com a sua rotina, com essa coisa do dia a dia, do trabalho, da produtividade, até mesmo da saúde física. Então é um bom momento para olhar, para equilibrar esse lado da vida, tá? Cris, Angélica, maravilhosa, Libra na casa 9. Libra na 9 é um movimento muito de quais as mudanças precisam ser feitas no sentido até geral da vida, tá? Angélica, eu tenho Libra na 9 também, cara, mexeu muito com essa coisa das minhas viagens, mas acho que pode ser muito relacionado a quais mudanças a gente quer ter na vida, quais ideais a gente está pensando, quais são as coisas de futuro, muitas vezes, como é que a gente está cumprindo com esses acordos de idealizações que a gente anda fazendo, ou até mesmo com relação a estudos, a formações acadêmicas, formações, especializações de alguma forma, ou às vezes alguma viagem também que quer fazer acontecer, mas precisa se planejar um pouco mais, também tá nesse sentido. Luísa, obrigada demais. Legal. Libra na 7. Gente, quem tem Libra na 7, esse papo sobre relacionamentos é em dobro, tá, Melody? Esse papo sobre como é que eu tenho relações saudáveis, equilibradas, justas, é ali que pega, tá, Melody? Relações, relacionamentos, acordos, contratos, casamento, relacionamento amoroso, enfim, tudo isso tá muito agora evidente com esse eclipse e remexe bastante sobre o eu e o outro. Casa 4, qual é a sua relação com a casa, tá, querida? Tipo assim, como é que eu me sinto harmônica dentro de casa ou com questões familiares, questões do passado que ainda trazem desequilíbrios na minha vida também precisam ser revistos muitas vezes. Como é que é minha equilíbrio com a minha nutrição, com o meu autocuidado, com esse lugar de nutrir a minha base, tá? Então também tá me remexendo com isso, para você fazer bem a sua base, para quê?
para chegar lá em cima, no topo da montanha, e essa base não tá bamba, tá? Chegar nos seus processos de realizações, materializações, mas com essa parte de dentro nutrida. Libra na casa 8, movimento aí de bem introspecção, tá? Se olhar para dentro, a casa 8 é uma casa que fala de emoções muito profundas, ainda mais com a Vênus que está em Escorpião, então fala muito dessa coisa de liberar, de desapegos, de confiar no mistério da vida, de se relacionar melhor com esse lado mais de mistério da vida, com esse lado oculto, até mesmo com o lado psíquico. Fala muito também de se relacionar melhor com questões financeiras em conjunto com outras pessoas, tá? Acordos financeiros, reacordos, independência financeira também sendo um ponto muito importante para você, tá? Acho que é isso. Quem não tem Libra no mapa, ascendente Escorpião? Todo mundo tem, tá, Emily? Já aproveitando esse gancho aí, todo mundo tem todos os signos no mapa. Às vezes quando a gente faz naquele Personari ou outros sites, eles não mostram, eles só mostram onde é que tem planetas. Então pode ser que você não tenha planetas em Libra, mas assim como eu, por exemplo, eu não tenho nenhum planeta em Libra, mas eu tenho uma casa, uma área da minha vida que sempre tá ali, que é a casa 9. Para você que tem ascendente em Escorpião, provável, aí a gente precisa olhar, tá? Mas fazendo um cálculo aqui de cabeça, se você tem ascendente em Escorpião, provavelmente você tem Libra na 12. E Libra na 12 é um lugar de espiritualidade, de saúde mental, de você se cuidar bastante nesse sentido de autoconhecimento, espiritualidade, terapias, para você se conhecer melhor, fortalecer a sua relação consigo e conseguir se libertar de muitos medos, de muitas prisões mentais, conseguir liberar sonhos, sabe? Sonhar com coisas que sejam até mesmo em conjunto com outras pessoas, mas que levem muito de você, tá? Muito obrigada. Ascendente Escorpião. A mesma coisa que eu acabei de falar, ó, do Ascendente Escorpião, tá? É Ascendente Escorpião, isso mesmo, tá? Consuelo, acabei de falar disso. Maravilhosa. Libra na 5. Gente, Libra na 5 é tipo assim, amor próprio precisa estar gritando, porque a casa 5 é uma casa de autoestima, de autoconfiança, de leão, então precisa estar bem fortalecida no quem eu sou para poder fazer essa partilha com o outro. É o mesmo tema assim de casa 7, mais ou menos, tá? Quem tem Libra na 7, Libra na 5, é de como a gente fortalece o nosso amor próprio para a gente partilhar melhor as nossas relações. Mas também Sul é um processo de bastante criatividade, talvez, de olhar para como eu tenho lidado, como eu tenho relacionado com os meus processos criativos, com filhos que já são criações existentes ou projetos e ideias também. É um período fértil também, tá? Então se cuida, usa essa fertilidade da forma como você gostaria, tá? Então também é um período para isso. Agora sim, gente, feliz que a gente já falou um pouco de cada casa aí. Vamos para as semanas próximas, que eu vou trazer só um panorama aí. A gente tem, vamos falar mais meia horinha no modo geral de todas as semanas. Semana 2, que vai do dia 7 de outubro até o dia 13 de outubro. O nome que eu dei para essa semana foi Toda Flor para Crescer Precisa Furar a Terra, tá? Então assim, é uma semana de lua crescente que vai vir no dia 10. As viradas de luas estão acontecendo mais na quinta agora. Então a gente vai de lua nova, gente, até na quinta-feira da outra semana. Aproveitem. Passou o eclipse, passou essa observação, passou o final de semana, gente. Já começa a semana que vem, começando com tudo a segunda-feira, dia 7. A lua vai estar em Sagitário, então bom para iniciativa, bom para ir mesmo, para colocar para fazer, para acontecer. Então assim, essa energia de início, aquela coisa que você fica deixando para segunda-feira, comece na segunda-feira. Eu nunca acho que a gente precisa começar coisas na segunda-feira, mas na próxima, no dia 7, tá um ótimo momento para começar coisas, para expandir horizontes, para ter coragem, para colocar para fazer acontecer, gente. Lua nova, vamos plantar sementes. E aí, na quinta-feira, no dia 10, a gente vai ter lua crescente. A lua crescente é um movimento de crescimento mesmo. Então, crescer não é fácil, né, gente? Amadurecer não é fácil, principalmente porque essa lua crescente é em Capricórnio. E vai falar muito da gente amadurecer esse caule, esse tronco, essa flor que tá crescendo. Então, como eu falei, toda flor para florescer, ela precisa furar a terra. Ela foi uma sementinha, ela precisa furar. Esse furar demanda esforço, demanda dedicação, demanda esse furar da terra que nem sempre é fácil. Vocês já imaginaram como é que uma flor brota? Não deve ser tão fácil assim, né? Então, assim, eu imagino que a gente está crescendo e que a gente vai ter que ter uma certa resiliência para crescer. A gente vai precisar de autonomia, de independência, porque essa lua crescente vai estar fazendo aspectos tensos com Marte em Câncer. E esse crescer, gente, é um crescer emocional. Porque Marte em Câncer fala muito desse ganho de autonomia e independência das nossas emoções. Vai ser, gente, um processo de maturação, de amadurecimento mesmo, da gente sair dessa criança com medo, da gente
Sair das vítimas que a gente se coloca, dessa coisa da gente falar que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai... Então, assim, vigia bastante, coloquem muita fé no que vão fazer a partir da semana que vem, porque a Lua vai entrar em Sagitário, fortalecendo essa coisa da gente crescer, tá? Então eu vejo que é uma semana de super crescimento, lidando com os desafios, Marte em Câncer tá ali, e desafios que são muito mais emocionais do que estruturais, eu vejo. Óbvio que depende da vida de cada um. Por exemplo, eu tenho Marte em Câncer na minha casa do trabalho, da rotina. E pela minha cara, vocês já podem perceber que eu tô assim, zureta de trabalho, graças a Deus, mas também de um pouco de descontrole com relação ao trabalho, porque se deixar eu trabalho, só trabalho. E eu acabei de receber uma mensagem aqui, ó, que eu tô muito linda, no privado, que eu tô muito linda, mas que eu tô com cara de cansada. É isso, gente. É a gente entender onde é que a gente precisa vencer as nossas batalhas. E aonde tá Marte é onde a gente precisa vencer as batalhas. Então, onde vocês têm Câncer no mapa é onde a gente precisa vencer as nossas batalhas. Só que é o Marte em Câncer. E, cara, Câncer demanda de uma energia emocional fortíssima. Então, às vezes a gente tá surtando ali pra poder crescer. E às vezes a gente precisa fazer umas pausas, silenciar um pouco mais, pedir ajuda, entender que a gente não dá conta de tudo, tá? Então, assim, às vezes pode ser um bom insight aí pra vocês. Mas é uma energia de crescimento, de ganhar força, de ganhar consciência, maturidade, tá? Então, assim, eu adoro a semana 2. Acho que ela é um movimento de expansão muito grande. O final de semana também é muito legal, porque tem Lua em Aquário. E a Lua em Aquário fala muito de contar com essa comunidade, com as trocas, com as redes. Nos de sábado para domingo, gente, tá lindíssimo, porque tem um grande trígono de ar no céu. O Sol vai estar fazendo um trígono com Júpiter, fazendo assim a gente expandir a nossa mente, os horizontes do que a gente pensa, do que a gente idealiza. Então, assim, tá muito legal, tá muito. A Lua em Aquário, Sol em Libra e Júpiter no Gêmeos, fazendo com que a gente entenda que existem outras fronteiras a serem desbravadas, a serem conquistadas, e que a gente precisa, assim, de organização, disciplina, para que a gente consiga ir fazendo de pouquinho em pouquinho, que não dá para passar tudo, mas que a gente vai conseguindo de pouquinho em pouquinho, tá? Então, eu gosto muito desse sábado para domingo. Depois, quem for me acompanhando aqui, vai saber o que eu vou fazer nesse sábado, gente. Pela primeira vez, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas depois eu conto pra vocês. Acompanhe os próximos passos. E a Lua em Aquário fala bastante desse senso de novidades. O domingo do dia 13 é bem agitado, então tem essa expansão de ar, mas assim, tem muita coisa rolando. E aí a gente começa a semana 3 com esse movimento todo que acontece. A semana 3 é bem agitada, tá, gente? Bem agitada. Sim, dia 12, adorei a 2. Eu vou passar pra semana 3, porque assim, a semana 3 tá um babado. A semana 3 anda sendo um babado, né? Porque é sempre lua cheia. Então, assim, é sempre um babado. Mas olha, o que eu falo da semana 3, que vai do dia 14 ao dia 20 de outubro, era fogo que faltava. Fogo no parquinho do céu. Gente, que semana é essa? É uma semana de lua cheia, que vai vir na quinta-feira, no dia 17. Mas assim, antes de chegar na lua cheia, a gente vai começar a semana do dia 14 num turbilhão de emoções, às vezes. Então, é uma lua crescente que vai estar em peixes. Então, muitas coisas acontecendo, muita magia da vida. Esse confiar do mistério fica muito forte nesse domingo, dia 13, 14, 15, segunda, terça, tá? Mercúrio fazendo quadratura com Plutão. A comunicação, gente, precisa cuidar bastante da comunicação. No dia 13, 14, 15... A gente precisa cuidar da reatividade, tá? Porque o Sol também vai começar, na segunda-feira, a fazer uma quadratura com Marte. Mesmo ele fazendo bons aspectos com Júpiter, vai fazer quadratura com Marte. Então, a gente tá reativo de tudo. A comunicação tá um pouco intensa, tá? Então, cuidem disso, com a reatividade, com esse, tipo assim, essas águas trazendo bololô de água, de enchente, de enxurrada, tá? Então, assim... Não é para deixar também a água represada, não é sobre isso, porque a gente tá falando de lua crescente em peixes, mas é pra gente tomar cuidado com as tempestades no copo d'água que a gente vai fazer, com os exageros, com as fugas da realidade também, tá? De tipo assim, eu não quero olhar pra isso, aí daqui a pouco vem e bota a gente no lugarzinho da gente, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar um pouco mais presente, às vezes ali no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. Às vezes falar demais também, tá, gente? Cuidado para não falar demais.
nessa segunda. Então a gente pode ficar mexido mais emocionalmente no começo dessa semana 3 e continua, porque depois na quinta-feira a Lua vai ficar cheia no signo de Libra. No signo de Áries, quer dizer. Sol em Libra, Lua aqui no signo de Áries. E assim, tipo, Áries é fogo, né, gente? Então, fogo no parque. Tudo que Libra quer é paz, harmonia, equilíbrio. E aí, a Lua em Áries vem trazer esse fogo de impetuosidade, de implacabilidade, de tipo assim, vamos fazer acontecer. Depois vocês podem lembrar para essa lua cheia o que estava rolando no dia 8 de abril, mais ou menos, desse ano, porque teve lua nova lá de eclipse e o contraponto é agora, no dia 17 de outubro. É assim, uma energia que vai dar vontade da gente jogar tudo pro alto, que vai dar vontade da gente largar tudo e sair correndo, ou de desbravar tudo, de ter coragem, de ter ímpeto, de ter energia. Então estejam bem com essa energia para que vocês consigam canalizar ela. Pode ser um momento também de raiva, de extravasar, pode ser, ainda mais que a Vênus vai entrar em Sagitário. Ela sai de Escorpião, que eu falei para vocês que era uma grande protagonista, e vai entrar em Sagitário. Sagitário é um cavalo indomável. Então, gente, a gente vai acessar dessa quinta-feira, quarta, 16, quinta, 17, um cavalo indomável, que assim, a gente só precisa tomar cuidado, gente, pra gente não sair atropelando tudo, pra gente também não ficar depois arrependido das coisas que, né, fez ali impulsivamente, mas também não deixar de fazer, porque a gente vai se arrepender de não ter feito também, tá? De não ter vivido coisas novas, de trazer essa energia de vamos. E é um movimento de buscar muita autonomia também, de tipo assim, eu consigo, eu sou líder da minha vida, eu dou conta da minha vida, tá? Então, um movimento assim, intenso, gente, mas eu acho muito válido. Às vezes a gente precisa desses empurrões do universo para poder se jogar mesmo. E alguém falou aqui que vai saltar de paraquedas. Ah, não vou saltar de paraquedas. Não é isso, vocês não fazem ideia, gente, do que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui, não vou saltar de paraquedas. Eu nunca fiz e nunca nem imaginei fazer isso. Carol, e para quem tem o Sol em Sagitário? É difícil falar sem o mapa, Carol, mas eu já consigo pensar aqui. A Vênus vai entrar em Sagitário a partir de 17, quinta-feira, 17 de outubro. Então é uma energia aí muito de você se nutrir, se cuidar, se embelezar, porque a Vênus fala muito dessa coisa da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, da nossa autoimagem. Então, assim, é um momento de desfrutar. Mas aí a gente precisa entender um pouquinho mais o seu mapa para ver, tá? Por enquanto, nada em Sagitário, só essa Vênus entrando por aí, tá? E aí é isso essa semana. Como é que chega? No final de semana, dessa semana 3, tem Lua no Touro. Na sexta, na verdade chega na quinta, no final da noite. E aí, na sexta, deixa eu só ver. Gente, um movimento importante aqui, ó. Essa lua cheia também vai acontecer conjunto a Quiron. E assim, Quiron é uma feridinha, né? Um cutucãozinho pra gente sair das dores, dos lugares que a gente fica ali preso e trazer mais liberdade pra nós, trazer mais autonomia, mais independência. Então, o que na tua vida você não sente que você é independente, que você é autossuficiente? E a gente não é autossuficiente em tudo, porque a gente precisa das pessoas. Mas tem coisas na vida que a gente precisa trabalhar bastante a nossa independência, a nossa autonomia, entender esse lugar do eu, tá? Então, assim, a gente vai ser convidado pra olhar muito pro o que só depende de mim para fazer. O que tipo assim, um bom tema para essa temporada libriana, gente. Às vezes a gente fica assim, mas eu não faço isso porque tal pessoa não faz. Mas eu não vou porque ninguém vai comigo. Mas eu não sei o que porque ninguém me olha. Gente, cuidado com esse lugar da gente ficar colocando as nossas responsabilidades em cima do outro, sendo que aquilo que precisa ser feito tem coisa, na maioria das vezes, é só a gente que pode fazer por nós mesmas. Então, o que só você pode fazer por você, sabe? Tipo assim, eu preciso ficar esperando, quero viajar e ninguém vai comigo. Eu sei que viajar sozinha não é fácil de início para todo mundo, não é, né? A gente precisa pensar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa avaliar várias coisas. Mas às vezes, gente, a gente fica culpando a vida porque o outro não faz, porque o outro não ajuda a gente, porque o outro não sei o quê. E aí a gente coloca o nosso poder de autonomia na mão do outro. A gente terceiriza as nossas decisões no outro. A gente fica, às vezes, querendo respostas no outro. E tá tudo com a gente, gente. A gente nasceu sozinho. A gente nasceu único, sozinho.
viemos sozinhos para esse mundo, óbvio, né? A mãe expulsou a avó, mas tipo assim, nós crescemos, né? É nosso, tudo que tá aqui dentro é nosso. Então é a gente parar de terceirizar as nossas responsabilidades sobre o outro. Essa semana 3 vai falar muito disso e eu acho que já é bom a gente começar a pensar. Porque quando um não quer, dois não briga, mas às vezes a gente precisa, né? Tipo assim, não quer, fica aí. E eu vou, né? A gente precisa tomar essa coragem, essa independência. Enfim, gente, acho que é um bom pensamento. De tipo assim, o que só eu posso fazer por mim? Quais são as minhas batalhas que eu preciso superar os meus limites, que são meus, internos. Como superar os nossos próprios limites, né? Aquilo que a gente acha que a gente não dá conta e a gente dá. Ou falar que não dá conta também é falar. Que é ser empoderada da nossa autonomia. De falar assim, não dou conta disso. Isso não é meu. Toma que é teu. Tá? Então eu acho que vem aí uma leve rebeldia esse mês. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O universo está me empurrando numa direção que eu estou resistindo faz tempo. Cuidar muito disso represado na semana 3. Gente, resistir esse mês vai ser mais dolorido, tá? Não que a gente precisa aceitar e nada disso, mas quanto mais a gente faz as transformações... Eu vejo esse mês com essa Vênus em Escorpião como se fosse assim, placas tectônicas se mexendo. E chega na semana 3, o vulcão entra em erupção. Eu amo a energia do vulcão, assim, pensando simbolicamente, né, gente? Mas assim, pra onde é que a gente precisa canalizar essa lava? Pra gente não destruir tudo, tá? Eu acho que é um bom pensamento pra gente pensar nisso, pra gente trazer o fogo que constrói e não o fogo que destrói. Tem uma carta do meu oráculo que fala disso, tá? Então, acho que é uma boa analogia. A Mari me deu um bom pensamento aqui, tá? Vamos lá, gente. Vamos falar da semana 4? Você estava falando do final da semana 3. A Lua entra no Touro para dar um pouco de apaziguamento na 18, sexta, 19, sábado. Então, assim, a gente processar tudo isso e ficar mais respirando, né? Porque a semana 3 ela é bem afobada, bem fogo, tá? E aí, a semana 4, para fechar, a gente vai ter uma Lua minguante. A semana 4 do dia 21 ao dia 27 que eu coloquei, na verdade tem semana 5 até, gente, mas eu não vou prolongar muito não. Semana 4 a gente ainda tem essa energia de lua cheia ao longo da semana toda e na quinta-feira, no dia 24, a gente vai ter lua minguante. Então, até o dia 24, gente, aproveitem essa energia de lua cheia, de clarear, fazer as coisas. Imagina, gente, lua cheia é um holofote que a gente coloca na vida, tá? É aquela luz que vem. Então relembrem daquele dia 8 de abril, o que estava rolando ali por volta de abril. Vem aqui o contraponto e aí a gente tem essa energia de lua cheia trazendo coragem, trazendo autonomia e independência para nós, que vai até o dia 24. No dia 24 a lua vai ficar minguante no Leão. E aí emoções muito mexidas aqui, viu, gente? A lua antes vai estar em Câncer, lua cheia em Câncer, emoções à flor da pele, é muita emoção. Pra dar e pra vender. Chega no dia 24, a lua mingua no Leão. E Leão é um signo que fala muito do eu, né? Que fala muito da nossa singularidade, que fala muito do como a gente se olha, muitas vezes, no sentido de se colocar nos nossos palcos que a gente precisa se colocar na vida. E aí, eu vejo que é um movimento, por mais que seja minguante, a lua em Leão fala muito de empoderamento, ainda mais que o Sol vai ter entrado em Escorpião. Esqueci de falar disso, gente. O Sol vai entrar em Escorpião. Pera, que dia? Dia 22. Semana 4, no dia 22, o Sol entra em Escorpião. E Sol em Escorpião, bem-vindo à temporada das escorpianas e dos escorpianos, vai entrar às 7h13 no dia 22 de outubro até o dia 21 de novembro. Sol em Escorpião, a gente vai falar muito disso na próxima live, mas assim, movimento de empoderamento, né? Não é à toa que a Vênus já estava ali em Escorpião, trazendo esse poder, porque Vênus em Escorpião fala desse poder que nós temos, e é um poder, gente, tão cirúrgico. Às vezes, gente, a gente precisa entender que o Escorpião ensina tanto a gente, tipo assim, desse tamanhinho, é um veneninho, mas deu um picadinho ali, ó, e trago a transformação num pequeno olhar, numa pequena observação, num pequeno ato, sabe, naquela coisa mais meticulosa, mais cirúrgica. Não é preciso gritar, esbravejar e fazer todas aquelas, sabe, tipo, fazer birra. É no silêncio que a gente tem ali o poder, né, de intuição, de capacidade de... Imagina, gente, que vocês estão esse mês fazendo uma cirurgia muito importante na vida de vocês, sabe? Para trazer vida para alguma coisa. E aí, se a gente fica muito
espalhafatoso, mas não sei o que, a gente não tem a meticulosidade do escorpião aplicar o veneninho onde a gente precisa. Se a gente não faz silêncio, às vezes a gente não ouve onde é que tá o barulho da coisa pra gente arrumar. Entendeu? Então é mais ou menos isso, é um processo curativo, tá? Então, quando o Sol entra no escorpião, reforça esse arquétipo. Então a gente consegue trazer esse lado cirúrgico da nossa vida, que traz o quê? A vida. Às vezes a gente mata uma coisinha que tá ali para poder nascer, a gente mata uma erva daninha, a gente mata uma praga, alguma coisa pra gente poder trazer vida. Porque escorpião pra mim fala muito de vida também. Fala de morte, mas morte não existe sem vida, né? Então assim, no dia 24 que vai ter essa lua minguante leão, pensa, lua no leão, sol e escorpião, que é o arquétipo da lua minguante que vai vir, é um movimento de tipo assim, eu tô reformulando versões de mim mesma, eu tô me reconhecendo numa nova versão, tô morrendo para renascer de novo num próximo ciclo no mês que vem. Então é um movimento da gente se olhar mais, da gente se cuidar mais, é um momento da gente ganhar força. Tanto que o nome da semana 4 é a força, a carta da força, sabe? A carta da força no tarô é uma pessoa segurando a boca de um leão. Então a força para fazer as coisas acontecerem, matar o nosso leão por dia, tá? Então eu acho muito bacana essa lua minguante no leão, são aspectos bacanas que tem da semana 4 em diante. Mas disso eu falo melhor nos vibes semanais, né? Porque isso daqui eu faço o geral do mês e eu sempre venho com os vibes por semana, aí eu destrincho. Fora que lá no grupo do WhatsApp, todo dia eu mando um áudio gratuito falando, gente, o céu do dia tá mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, tá assim, porque eu falo por 8 minutos, 10 minutos. E eu falo assim, gente, a dica do dia é essa, cuidado com isso, cuidado. Então, se você não tá no grupo ainda, gente, gratuito. Vale ouro. É o grupo mais útil que vocês vão ter na face da Terra, fora os encontros que a gente anda tendo lá, que assim, happy hours, toda a última segunda-feira do mês, tá sendo incrível. Conteúdos gratuitos, gente, que valem ouro, juro pra vocês. Tipo, é surreal. Então, quem não participa do grupo, quem não acompanha lá no YouTube, já vai lá no link da minha bio que tá lá, porque toda semana eu falo disso. Então, a última semana eu sempre deixo um pouquinho menos, porque é quando eu vou falar melhor lá, tá? Mas é um movimento de minguar. Ai, a Paula, o grupo vale ouro mesmo. Obrigada, Paula. Gente, mais de 600 pessoas, vocês têm noção disso. E aí, gente, é isso. O que vocês acharam? Quem quiser comentar, que não comentou ainda, onde é que tem Áries e Libra. Libra, né, tá bem forte. Áries também, que é o signo oposto. Mas eu vou tirar uma cartinha do oráculo pra gente fechar enquanto vocês vão comentando o que vocês acharam, tá? Eu acho um mês super power, gente. Super poderoso. Super, assim, de muitos mistérios, mas muitas surpresas que podem ser muito boas, que podem ser muito transformadoras na nossa vida. Intenso, sim, porque escorpião não gosta de coisa morna, tá? Ai, valeu, maravilhosas. Libra na 2, Lau, esse movimento de casa 2 é sobre organização de recursos, de finanças, de autonomia financeira, de entender como você anda se relacionando com aquilo que você tem como dom, como talento, sendo valorizada por isso e se mantendo segura, ainda mais que eu acho que você tem a lua nessa área da vida. Então, como é que a gente libera as carências e traz mais fertilidade para se sentir segura da nossa relação com o nosso corpo, mas com a nossa capacidade produtiva, com aquilo que a gente quer construir na vida e que pode sim ter a ajuda do outro, mas que não depende do outro, tá? Acho que é um bom mês para pensar nisso. Um mês de crescimento, né? Eu acho, Monique, eu acho muito isso, um mês de super crescimento. Por favor, fala rapidinho da semana 5, meu nível. Vamos lá, Renata, claro, semana 5. Semana 5 que vai do dia 28, né? Dia 28 ao dia 31. É uma semana de finalização. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação aqui no meu calendário. Peraí. Marte em trígono com Netuno, Vênus em quadratura com Saturno, Mercúrio em oposição com Urano, Mercúrio em trígono com Netuno. É muito engraçado, gente, que esse mês acontece um monte de movimento planetário, que eu não entrei em detalhes aqui porque é muita coisa. Mas sempre tem um planeta fazendo um aspecto super positivo com um planeta, com outro planeta, uma conversa super positiva, facilitando muito a nossa vida, e ao mesmo tempo esse mesmo planeta fazendo uma conversa desafiadora com outro. Então eu vejo que é tipo assim, a gente tendo que ter um jogo de cintura pra tipo assim, tem um desafio aqui, beleza, mas eu vou ter uma facilidade aqui, sempre vai ter um caminho que vai ajudar a gente, tá? Então, eu acho que é um mês também pra gente fortalecer muito a nossa fé, sabe? Pra gente acreditar mesmo que algo vai se transformar de uma forma muito positiva, sem ser poliana, tá, gente? Eu sei que todo mundo passa por desafios, sei que a vida não é esse moranguinho, mas também não precisa ser um jiló, tá?
E aí a última semana a gente vai ter Lua no Virgem, depois Lua na Libra. É uma semana de Lua minguante, então um processo mais de interiorização, de fazer algumas faxinas, eu vejo também, de eliminar alguns excessos de alguma forma, de fazer ainda alguns desapegos, mas também de lidar muito com os pequenos detalhes que circundam a nossa vida, sabe? Aquelas coisas que... O que está aqui no nosso redor e que, cara, como que a gente já construiu tudo isso que está aqui no nosso redor? Acho que é um movimento da gente olhar e se reconhecer como merecedora do que a gente vive, ou então entender o que a gente merece viver melhor, porque a Lua vai estar minguante no Leão, né? E Leão vai falar assim, eu quero muitas coisas maravilhosas sim, e para eu ter essas coisas maravilhosas, o que está funcionando na minha vida agora e o que não tá? Então eu trouxe só um recado geral, tá, Renata? Depois, se você sentir... Vem conversar comigo pra gente fazer esse mapa do ano. Obrigada, Lau. Meu Sol em Áries, Libra na casa 3, Áries na casa 9. É um movimento ali de... Esse eclipse na casa 3 fala muito sobre comunicação, tá, Francine? Às vezes da forma como você anda se ouvindo, organizando seus pensamentos, seus estudos, a sua absorção de conhecimento, dialogando e sabendo dizer nãos também, tá? É um movimento também de mudanças. Mudanças aí podem ser em todos os sentidos, tá? Então, mudanças de ideias, mudanças de lugares, mudanças de pensamentos, ou mudanças de rota, recálculos de rota também. Às vezes não é mudar, às vezes é pensar assim, pô, por esse caminho que eu tô indo aqui, eu vou bater com a cara lá na frente, então eu preciso recalcular minha rota também, tá? Sinal da nos salva da morte, que o amor nos salve da vida. Pablo Neruda. Ai, que lindo, Mari. Vou entrar na ostra para unir muito a voz interior e o amor por mim, me transformar no que eu preciso, que eu já sei. Ai, gente, que maravilhoso isso. Nossa, como vocês são maravilhosas. Obrigada, amo seu trabalho. A minha última revolução solar foi com você. Ai, que legal. Eu não consigo ver direito as carinhas. A minha última revolução solar com você. Me espere para a próxima. Adoro você e seu trabalho. Muito obrigada. Ai, que lindeza, Renata. Que feliz que a gente já se conectou e que vai conectar de novo, né? Feliz. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho e pelo apoio. Tô passando por isso mesmo. Legal, Fran. Vamos tirar a cartinha do oráculo, gente, enquanto vocês ainda vão deixando aí os comentários de vocês. Vamos ver o que tem pro nosso mês, o que o oráculo vem fazer. Por sinal, oráculos abertos para eclipse. Quem quiser um direcionamento específico, individual, eu tiro uma carta do oráculo para você e te mando um áudio de 5 a 7 minutos mais ou menos no WhatsApp, só para te dar uma luz mais específica. Isso que eu fico falando nos comentários aqui, mas aí eu falo em 5, 7 minutos só para você, tá? Então, lá no link da minha bio também tem as informações de se inscrever por oráculo. As entregas estão para sexta-feira dessa semana. Bora lá, vamos ver o que tem aqui. Tadã! Fonte. Ai, que carta linda. Sou potencial divino e concretizo os meus sonhos. Gente, eu amo essa carta. É uma das cartas que eu mais amo. Esse é um baralho de 29 cartas. Eu vou ler pra gente, tá? Segurem aí, porque essa carta é lindíssima. Ó, a fonte é a força de amor que manifesta todas as criações. Aquilo que chamamos de divino, grande mistério, cosmos, Deus ou deusa. A criadora de todas as formas de vida, ela materializa o imaterial, sem dificuldade ou julgamento, a forma mais pura de amor. Portanto, tudo que vem da fonte é amor materializado, inclusive nós, que somos centelhas divinas com o mesmo potencial concretizador. É nessa origem pulsante de vida que recarregamos os nossos reservatórios de energia. Tudo na natureza se reabastece, e esse trabalho acontece pela conexão com o divino em nós. Essa carta te convida a recordar que você é uma catalisadora de energia. Em você habita um potencial gerador e concretizador de sonho, renovação e modificação da sua vida. Você é uma obra da natureza divina, portanto, sua capacidade de manifestação é a mesma. Essa carta indica que você já recarregou toda a energia necessária e está pronta para a ação. Por livre-arbítrio, você pode criar tudo o que deseja experimentar e é responsável por onde descarregará essa energia. Então, recorra ao divino em você para agir com consciência. Deixe o mistério fluir livremente por seu intermédio como uma fonte perene de alegria. Descubra essa faísca brilhando no centro do seu peito. É por meio da reconexão ao divino em ti que você se recorda da sua própria sacralidade, como uma gota que se destina ao oceano para transformar-se nele mesmo. Ai, que linda! Gente, o que vocês acharam? Eu amei. Manda o link do grupo para eu tirar meu oráculo de outubro, por favor. No grupo, pode deixar, vou mandar hoje, tá, Monique? Vou mandar. Ai, gente, amei. Eu amo estar aqui com vocês todos os meses, mesmo descabelada, mesmo que o roteiro não saiu do jeito que eu queria. Mas, cara, a gente tem sempre algo para conversar, para falar. O importante é eu estar aqui e vocês sentirem.
Põe no grupo a carta? Coloco, pode deixar. Lindo demais. Obrigada, Isa. Gente, um beijo no coração de vocês. Vamos fazer esse mês acontecer com tudo. Cautela nesse eclipse e depois vamos embora com tudo, tá? Tem nada retrógrado, bora fazer esse mês acontecer. Beijo, feliz também, Lau. Fiquei muito feliz de ver você aqui. Beijo pra vocês, se cuidem.